E finalmente, Rudo vai enfrentar o criador da série Vigia. Bora resumir completo Gachakuta, um dos mangás mais esperados de todo 2025. Mas é claro, antes de ir pro conteúdo, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada fantasmagórica no botão do like que ajuda bastante. Fala meus delinquentes, como que vocês estão? Sonark Animes aqui falando, agora com a voz muito melhor. Dá pra gente voltar aos nossos resumos completos de Gachakuta e finalizar de uma vez por todas essa obra que é maravilhosa. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Finalmente, então, Bundus revela o seu verdadeiro poder. Diversos braços saem das suas costas e começam a remover o tecido de Bro. A gente descobre então que os seus Genkis estão relacionados a várias mãos espalhadas por seu corpo. Enquanto Bundus encara tanto Bro quanto Ji, ele diz: vocês querem sair daqui para lidar com a besta mosqueada, mas eu tô aqui para impedi-los. Se tudo der certo, a vitória será minha e receberei uma boa recompensa. Isso me parece muito bom, não é? De repente a gente tem um breve minuto de silêncio com todas as coisas extremamente calmas e a criatura finalmente levanta voo. Tudo começa a virar de ponta cabeça e a enorme pilha de lixo que estava sobre os pés, tanto de Bro quanto de Ji e Bundus, começam a cair sobre eles e os nossos personagens também começam a despencar pelos céus. A cena corta mais uma vez para fora daquela estrutura e a besta mosqueada entrou em decolagem e Bundus diz: veremos quem morrerá antes de atravessarmos a fronteira. Ele começa a rir como um psicopata e diz para acabarem com aquilo o mais rápido possível. É claro que enquanto ele fala isso, eles estão em queda livre enquanto diversos lixos caem sobre eles. Bro utiliza seu lenço para capturar Gia, dizendo para ela não ter medo, já que ele prometeu que todos voltariam para casa juntos. Enquanto Bro e Gia continuam conversando, Bundus começa a utilizar os lixos como apoio para chegar o mais rápido que consegue em direção a Gia. Finalmente ele se aproxima dos dois e desfere um poderosíssimo ataque, mas acaba sendo arrastado junto. Adivinha para onde? Para dentro de um carro que está em queda livre nesse exato momento também. Todos os personagens dentro do carro se desesperam e começam a utilizar os seus poderes para se livrarem daquela situação. Bundus utiliza suas mãos para desviar as estruturas que estão batendo no seu carro. Ele pede ajuda de Bro, pedindo para ele, pelo amor de Deus, ajudar ele, porque ele não quer morrer naquele lugar miserável daquele jeito, ainda mais dentro de um carro. Bro utiliza seus lenços então e direciona o carro para dentro de um encanamento. Assim que eles atravessam o cano, eles se deparam, adivinha com quem? Enji, olhando aquela situação sem entender mais merda nenhuma. Exatamente a mesma coisa que eu quando li esse capítulo. Enji então fica encarando Bro e Ji e pergunta: por que diabos vocês estão com um esquisitão dentro do carro? O que tá acontecendo aqui? Bundus nota que o seu aliado ainda não conseguiu derrotar o Enji e pergunta: por que você não deu um cacete no menino do guarda-chuva ainda? E ele diz que não importa o que ele faça, simplesmente o Enji se recusa a lutar, não demonstra vontade nenhuma, portanto então ele não consegue atacar Enji. E também revela pra gente que o Enji enganou ele, dizendo que se ele contasse coisas importantes pra ele, provavelmente eles acabariam lutando. E quando ele revelou todas as informações necessárias, o Enji simplesmente virou as costas e saiu andando. Vagabundo cara de pau. O Enji olha bem pro garotinho e pergunta: pera aí, se eu te atacar você vai me atacar, né? Então não. Valeu. Interrompendo o assunto desnecessário, Bro se aproxima do nosso meninão Enji e diz: temos que sair daqui o mais rápido possível. Esse monstro está planejando atravessar a barreira e levar a gente junto. E você sabe, se atravessarmos a barreira, provavelmente morreremos. Assim que ele escuta aquilo, ele se lembra automaticamente de Rudo e diz: entendi. Isso significa que talvez Rudo seja capaz de retornar ao paraíso. Nosso menino Enji para um pouquinho e diz: caralho, peraí, como que uma criatura desse tamanho tá voando? De repente então o comunicador de Dia começa a vibrar e nossa menina Semiu finalmente consegue contatar o nosso menino Enji. Pergunta pra ele como que estão as coisas e Enji diz que não está nada bem, já que provavelmente eles vão atravessar a fronteira. Ela diz pro Enji dar um jeito naquela situação porque ele não passa de um inútil. Enquanto ele continua conversando com a Semiu, Bundus dentro do carro tenta fazer alguma coisa, mas nosso garotão Enjin apenas olha pra ele e ele para automaticamente. Enjin pergunta pra Semiu se ela está conseguindo contatar o Zanka ou a Ryo e ela diz que não. Enjin para pensar mais um pouco e diz: vamos tentar sair daqui o mais rápido possível. Todos nós sairemos daqui juntos. Semiu pergunta o que ele pretende fazer, já que os Shockers não estão funcionando, e ele diz: o meu nome é Enjin. Esse nome foi dado pra mim por alguém que eu devo muito.
E a origem da palavra Enjin vem de uma língua muito antiga. Predestinado. Me tornarei um sinal que conectará a todos. Afinal de contas, um guarda-chuva costuma a chamar muita atenção. Finalmente Seiyu, ao ouvir aquilo, deixa tudo nas mãos do nosso menino Enjin e diz pra ele não se preocupar, já que ela rastreou a posição deles e nesse mesmo exato momento está enviando reforços. A cena corta para um personagem completamente desconhecido, quase destruindo o volante, apertando ele com muita força. Como ele vai seguir um pássaro que está voando, não faço a menor ideia. A cena corta mais uma vez para Rudo e ele está se segurando em uma estrutura para não despencar lá do alto. Enquanto ele se segura, Zodiel diz: a cada 6 anos, uma tempestade de lixo se aproxima e hoje é o dia. Enquanto essa fera mosqueada estiver vagando pelos céus, melhor as pessoas se esconderem em outro lugar. Por fim, então, ele diz para Rudo que não quer transformar ele em uma oferenda e que é melhor ele pensar bem, já que ele é muito útil para o seu plano, já que ele conhece perfeitamente o paraíso. Rudo olha para ele e pergunta: mas e os garis? O que vai acontecer com eles? Enquanto a gente vê a nossa personagem vestida de cosplay de Kaiju no chão, Zodiel diz que eles são insignificantes. E para finalizar, ele pede para Rudo eliminar todas as futilidades que tem dentro dele, que aí sim ele teria convicção para fazer o que ele está querendo fazer. Rudo fica completamente pistola da vida e estende as mãos em direção a Zodiel e diz: eu dei um nome a essas luvas, ô seu filha da puta. Esse nome vem de um processo que os humanos desenvolveram para reaproveitar o lixo. O nome dessa arma é 3R, porque assim como eu faço com essa arma, tanto o Regito quanto os garis fizeram comigo. Eles reutilizaram um lixo igual a mim. Eles me deram um lar. Logo pra mim, uma pessoa que vivia no paraíso somente fazendo merda. Então vai se fuder, que eu vou apenas viver com todos e eu tô satisfeito com isso, até que eu consiga a minha vingança. E aí Rudo então dá o dedo pro Zodiel e Zodiel fica pistola e avança o mais rápido que consegue em direção a ele, utilizando os poderes do seu casaco. As suas palavras são palavras de alguém que está sendo manipulado, palavras inúteis e gananciosas. Então farei uma previsão. Ódio, amigos, a próxima coisa que virá à sua mente será arrependimento. Ele fala isso enquanto fica apertando a gargantinha do nosso meninão Rudo, dizendo: quando você vai perceber, almas desnorteadas que continuam a coletar lixo sempre retornarão ao zero. E esses seus amigos, aonde eles estão? Assim que ele fala isso, Zodiel olha pro lado e percebe que o local que eles estão está sendo perfurado. Ele olha pra frente e nota que Enjin está diante dos seus olhos, dizendo: estão bem aqui. A cena volta mais um pouquinho no tempo e nosso meninão Enjin ainda está conversando com Bundus perguntando pra ele: como diabos você vai conseguir encontrar os seus amigos? Você tem algum GPS que localiza eles diretamente? E Enjin diz: não, isso é apenas intuição. Ele rapidamente salta do encanamento que eles estão e abre o seu guarda-chuva voando em altíssima velocidade, cortando todas as paredes daquele local. E Bundus, espantado, diz: será que tem mesmo como ele descobrir aonde estão os seus amigos? No mesmo exato momento em que ele fala isso, tanto Bro Santa quanto Dia saltam também do encanamento e utilizam seus poderes para seguir Enjin. Enquanto saem de lá, Bundus grita espantados também são loucos, e eles apenas respondem dizendo que essa é a intuição do chefe deles. E a cena corta mais uma vez para Enjin já chegando diante dos olhos do Zodiel, dizendo: na mosca. Zodiel dá uma breve encarada para Enjin enquanto continua esganando Rudo, dizendo: interessante, você veio dentro do corpo até aqui. Na verdade é uma localização bem específica, não é? Mas uma só pessoa não faz diferença alguma. No mesmo instante que ele diz isso, simplesmente todos os garis aparecem diante dos seus olhos, destruindo todas as estruturas daquele lugar. Rapaz, deu até um arrepio aqui. Finalmente então nossa Ryozinha diz: valeu por ter criado o caminho até a gente, Enjin. Estávamos igual barata tontas. Enjin olha pra Zanka, pergunta se ele está vivo ou não, e Zanka responde somente com um gemido. E é claro, Enjin percebe que também tá lá a cosplay de Kaiju Gita e pergunta se ela estava ali faz muito tempo. Ela diz pra ele calar a boca que ela tá querendo tirar um cochilinho. Rudo então se levanta e diz: parece que todos os meus amigos estão vivos, Zodiel. Tô cansado dessa sua feira de ciências. Aquilo ali é o núcleo da besta mosqueada, não é? E aqueles ali são os garis. Esse é o fim do seu experimento. Zodiel dá um olhar assassino em direção a Rudo e a
cena corta pra fora da besta mosqueada. A voz de Zodiel ecoa por aquele local dizendo: vocês descobrirão o que acontece quando as pessoas atravessam a barreira. Mais uma vez a cena volta pros nossos personagens completamente juntos e Enjin olha em direção a Ryo e percebe que ela está sem casaquinho. Ryo, o que você fez? Ryo diz que não fez absolutamente nada e solta o Zanka, que estava sendo ajudado por ela, batendo de cabeça no chão. Aquilo ali, por uma convulsão, é um pulo apenas. O pássaro conseguindo subindo cada vez mais alto, olha só o pleonasmo maravilhoso. Finalmente Zodiel decide descer o cacete em todo mundo, dizendo que eles terão que enfrentar uma batalha contra o tempo. Rudo se levanta e vai correndo em direção ao núcleo, dizendo: você fala muita besteira, mas o ponto é que só vamos precisar impedir essa besta mosqueada. Se o seu poder tem a ver com Jinx, a única coisa que eu preciso fazer é destruir o núcleo completamente, exatamente como a Ryo fez na primeira batalha em que Rudo viu de perto. Rudo, das suas bolsinhas, tira uma pistola de prego e utiliza seu poder para transformar ela num fuzil de pregos. Começa a disparar diversos pregos explosivos em direção ao núcleo da criatura mosqueada. A gente consegue notar um pouquinho da inveja da carinha da Ryo ao ver aquela arma. E como toda desgraça pra pobre é pouco, do nada aparece Bundus. Ele utiliza seus braços protéticos para simplesmente parar as balas e destruir o chão daquele lugar, aparecendo também para o combate. E Zodiel mais uma vez diz: o meu experimento e o treinamento dele ainda não terminaram. Bundus aparece e diz: e aí pessoal, eu meio que estava no meu treinamento, sou apenas um novato dos vândalos. O cara tem 775 anos e é apenas um novato, mas tudo bem. Por fim, ele diz que dará início à destruição e começa a movimentar seus braços protéticos, e a gente nota que dentro deles tem espaços que possivelmente disparam balas. E mais uma vez, Enjin encara Ryo de perto. Eu acho que ele sabe que ela socou bala em alguém. Atualmente, todos os personagens avançam em direção ao Bundus e ele destaca cada um dos seus braços e começa a conter os nossos aliados, enquanto o nosso meninão Rudo continua disparando diversas balas em direção ao núcleo. E Bundus diz: se vocês precisam de uma mãozinha, eu tenho alguma aí sobrando. Envia diversos braços protéticos e continua enfrentando cada um dos nossos aliados. Será que vocês vão conseguir fugir das minhas mãos antes que chegamos à barreira? E só para vocês saberem, eu ainda tenho mais uma mãozinha livre. A cena corta mais uma vez para dentro dos moinhos e adivinha quem se levanta? Ela mesma, a mulher do cabelo do Pikachu. Noede diz: isso só acaba por cima do meu cadáver. A cena volta mais uma vez pro núcleo e a gente tá vendo que nossos personagens estão com muito problemas, já que segundo o Rudo ele diz: aquele núcleo desgraçado, tudo o que precisamos fazer é destruí-lo, mas mesmo precisando fazer apenas isto, não conseguimos alcançá-lo. E por que eles não conseguem? Simplesmente Bundus está utilizando todo o seu poder, no caso as suas 5 mãos protéticas, e defende todos os disparos de pregos explosivos de Rudo com muita facilidade mesmo. Enjin fica incomodado com aquilo, utiliza o seu guarda-chuva e avança em direção a ele tentando perfurá-lo, mas Bundus utiliza a sua mão protética número 3 que ele conseguiu quando tinha apenas 20 aninhos, que é uma mão de alto poder defensivo, e ele diz que naquela época ele vivia tranquilamente. Ryo percebe uma abertura e tenta cortar os ligamentos daquela mão, ativa sua tesoura, mas antes que ela finalize o seu corte, ele simplesmente utiliza sua mão de número 6. Ele conseguiu, é claro, quando tinha 40 anos, naquele período ele estava um pouco mais recluso, digamos assim. Bro tenta utilizar o seu lenço para imobilizar aquelas mãos, mas ele utiliza seu braço protético número 2, que ele conseguiu quando tinha 18 aninhos de idade, e naquele período ele era um pirralho que falava qualquer coisa e suas palavras eram afiadas como lâminas. Por fim, então, aquela arma prostética simplesmente corta os tecidos de Bro Santa. A gente vê o Dia correndo de uma mão protética bem esquisita, por sinal que parece só uns fantasmas perseguindo ele. Bro nota que ele está lutando com muita habilidade e que ele não é um novato coisa nenhuma, já que ele consegue utilizar 5 Jinx ao mesmo tempo. Ele é um cara extremamente habilidoso. Dá uma olhadinha pro lado e percebe que Gita está no chão dormindo e diz que com a habilidade
dela, com certeza eles venceriam aquele cara. Zodil, olhando aquela luta completamente entediado, diz: Bundus parece ser um problema para eles. Jinks que se aprimoram com o tempo costumam a se sobressair entre as outras coisas, mas também é muito raro ver uma pessoa portar vários Jinks ao mesmo tempo. A essa altura, acreditar na vitória dos Garis é impossível. No mesmo exato momento que ele diz aquilo, finalmente sai o garotão dos portais, dizendo que já lidou com o Jabbar e está tudo resolvido. A cena corta para Rudo e ele está sendo embolachado pelo Bundus e é arremessado para longe com um baita de um socão no queixo. Com Bundus dizendo que tem que agradecer a eles porque ele finalmente conseguiu mostrar todo o seu poder. A batalha vai avançando e Rudo se mostra extremamente preocupado, já que a cada segundo que eles demoram, eles estão mais próximos de atravessar a barreira e eles não sabem como vão morrer assim que atravessar aquele lugar. Rudo, então, já sem esperanças, olha para suas mãos e vê que está com a luva de Regto, que ele está utilizando a 3R em suas mãos, e começa a gritar extremamente motivado, dizendo: não é só algo que eu herdei, esse é o tesouro mais valioso que eu tenho. Não importa se é sobre idade ou pensamentos, não perderei para ninguém. E é por isso que eu me tornarei o mais forte. Finalmente, então, seu braço se transforma e aquela pistola de prego vira um canhão de prego. Roubadíssimo. Bundus olha aquilo com uma cara extremamente surpresa e diz: que merda é essa? Ele vê um gigantesco canhão na frente dele, diante dos seus olhos. E eu continuo olhando aquela arma com uma certa invejinha e pergunta pra Engin: Engin, aquela é a mesma pistola de prego de antes? E Engin, encarando Rudo nos olhos, diz: esta não é a outra arma, é a exata mesma arma de pregos que ele usou antes. Ryo pergunta pra ele como que ele sabe disso e ele explica como que funciona a habilidade de Rudo, dizendo que ela consiste em pegar itens quebrados ou 3 pedaços de lixo e os aperfeiçoar, transformando eles em arma. E Engin continua dizendo que ele provavelmente fez aquilo por instinto e acabou unificando o poder dos 3 itens em um único poder. Ryo diz que agora entendeu, mas que aquilo é extremamente perigoso, já que ele pode colapsar após utilizar todo o seu poder de uma única vez. E Engin diz: Rudo está pouco se lixando para as consequências nesse exato momento. Bundus olha aquilo e fica completamente assustado e diz: ele pretende colocar tudo mesmo nesse único ataque? Quanta imprudência! Mas isso significa que terei que tomar cuidado. Terei que impedir que esse idiota cometa alguma estupidez. Rudo, já completamente berserker, começa a gritar dizendo: fique parado exatamente aonde está, saia da porra do meu caminho. Ele mete uma bala de prego gigantesca em direção a Bundus, que utiliza todas as suas mãos protéticas para tentar defender o ataque. Um poder completamente devastador é arremessado em direção a ele com muita dificuldade. Ele tenta segurar aquele prego, dizendo que aquele poder ainda não é o bastante. Rudo então ergue as suas mãos e diz: tudo bem, ainda tem mais um aqui, e lança mais um disparo de prego exatamente no mesmo ponto que estava o outro e destrói completamente as próteses de Bundus. Finalmente aquele Jink é completamente destruído, mas ele tem força o suficiente para desviar o prego, impedindo que ele atinja o núcleo da besta mosqueada. Zodil olha aquela cena com o maior dos desprezos. Enquanto Bundus está no chão, ele diz: isto dói demais. Nosso meninão Rudo continua: mesmo ainda podendo consertar, é assustador ver algo tão importante se quebrar. A cena diante dos meus olhos sempre quebrará o meu coração. E Engin continua observando Rudo, dizendo: Rudo, você chegar tão longe assim, a ponto de sentir mal pelo pertence dos outros? Finalmente, então, encerrando aquele assunto, o garotinho do portal aparece novamente e Zodil convoca seus aliados para fugirem daquele local o mais rápido possível, já que está na hora da besta mosqueada passar pela barreira. Mundo se levanta rapidamente dali, até porque ele não quer morrer, né? E o nosso Zodil continua dizendo que graças a esse experimento eles souberam até onde dura a besta mosqueada e o quão é poderoso um item da série Vigia. Para resultado, então, eles não têm mais nada para fazer ali. Bundus passa por Rudo e Rudo pergunta: você não levará o seu Jink? Bundus então dá só um toquinho no seu Jink e simplesmente ele volta pro mesmo lugar que estava. E ele responde o Rudo dizendo: você trata todos os objetos com compaixão. Todos os meus braços artificiais são uma combinação dos primeiros braços que obtive. Objetos mais novos
especialmente aqueles que recebem nossos sentimentos, acabam se tornando mais e mais fortes. E eu disse que conseguiria consertar, não disse? Frodo escuta aquilo, fica completamente pistola e pergunta se aqueles idiotas estão tentando fugir. Isodil diz: fugir? Tudo o que fizemos está seguindo exatamente como planejado. Vocês não passam de cobaias, e não é esperado que as cobaias continuem dentro das suas gaiolas. Frodo escuta aquilo, fica ainda mais pistola e diz: seus fugidos de merda, foram vocês que nos trouxeram pra cá, se esqueceram? Parem de agir como se não soubessem de nada. Isodil se vira pra eles, já próximo do portal, e diz: na verdade é tarde demais pra vocês, e os aconselho a andar logo, já que existe outra recruta doida para vê-los. Os meninos olham pro buraco e de repente Noide salta de lá com seus cabelos eletrificados, e dando o choque do trovão ela grita: Rio, finalmente te encontrei. A cena corta para uma cidade não muito longe dali, com uma criança perguntando pro seu papai se a tempestade de lixo vai cair naquele local. Ele fala mais ou menos assim: papai, a tempestade de lixo vai passar aqui? E o pai dele, como é um belo de um cuzão, diz: é tempestade, garotinho idiota. E diz que não, que a muralha da cidade externa vai proteger eles. E assim que ele termina essa palavra, um enorme exaustor cai na sua frente, quase destruindo a sua casa. Não muito longe da cidade, um gigantesco tornado se aproxima, arrastando praticamente tudo que tem pela frente. Voltando mais uma vez para os nossos garotões, Frodo começa a perceber diversas ondas elétricas se espalhando por todo o local. Isodil vê Noed na sua forma mais poderosa e diz: essa forma eu já entendi, todos aqui são fascinantes. Ele então chama o restante dos vândalos e diz que eles precisam sair daquele local, senão vai acabar sobrando para eles também. E antes de passar pelo portal ele diz: Frodo, observe atentamente e aprenda sobre a verdadeira dedicação de quem abandonou algo importante. Assim que tudo acabar, eu voltarei para recuperar a série Vigia. E o capítulo se encerra exatamente aí. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui hoje. Não se esqueça de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada saltitante do botão do like, que ajuda bastante. E diariamente a gente vai resumir 5 capítulos todos os dias para deixar você aquecido para esse anime maravilhoso. Mas é isso, e Sonar quem diz: tchau!